Então, o governo da igreja em seus livros de registros, irmãos. O melhor retrato da implementação dos princípios do governo da igreja entre os batistas pode ser encontrado nos livros da igreja existentes. O livro da igreja de Nehemiah Cox, a igreja de Pitt France, ainda existe. O livro da igreja de Knowles, né, que chegou até nós, começa em 1691 e aparentemente escrito por seu assistente e sucessor Robert Stitt. Os únicos livros da igreja de Kitt que temos acesso são datados a partir de 1717. E existem, no entanto, muitos livros de igrejas em todo o país. Juntos, eles estabelecem um padrão que explica a prática das igrejas batistas particulares. Quando esses manuscritos são examinados, confirmam-se as expressões da independência e as limitações do governo do pastor, como sugerido acima. Em alguns lugares, os detalhes são muito explícitos, enquanto em outros são evidenciados pelas atividades regulares da igreja como um todo. Por que agora nós iremos analisar os registros das igrejas batistas? Justamente porque estamos analisando o governo da igreja. E houve aquele impasse pelos escritos do Dr. Saing, né, Paul Saing, que ele disse que os batistas eram semelhantes aos independentes. E não necessariamente. Existem algumas diferenças, porém, né, são diferenças sutis, mas o que foi questionado é se nós somos congregacionais ou não. Tá? Então a questão que veremos aqui nesses escritos históricos é justamente a prática congregacional sendo colocada ali em vigor. Então veremos aí pela igreja de Nehemiah Cox, da igreja de Hansard Knowles, também veremos aí outras igrejas, né, como Benjamin Kitt, tá, que são batistas reconhecidos, batistas particulares, e que nas suas igrejas tiveram este governo implementado. Tá? Nós já vemos aqui em Brosgrove, né, uma igreja que foi plantada sob os cuidados de John Eccles, um homem que havia sido treinado para o ministério pelo grande antipedobatista John Tombs. E na página 17 do livro da igreja, o seguinte está registrado: dia 21 de julho, no ano de 1673, e o encontro da igreja foi designado e determinado como decreto permanente que cada 2 dias da semana anterior ao dia 2 de cada mês, às 6 horas da noite, precisamente, os irmãos da congregação devem se reunir para deliberar sobre os assuntos da sua igreja. Tá? Isso aí já é o outro slide. Então, veja, segundo essa igreja de Brosgrove, eles tinham uma data específica, né, um momento certo, para poder estarem reunidos, tá? E eles se reuniam para quê? Para, como está lá em amarelo, né, que eu destaquei para os irmãos, deliberar sobre os assuntos da igreja, tá? Então nós já temos aqui uma pequena visão histórica de que existia realmente esta reunião, né, para deliberação de assuntos. As assembleias, como chamamos aqui. Neste caso, então, o próximo slide, veremos o congregacionalismo prático. Houve um decreto, né, segundo o que acabamos de ler, para que os homens da igreja se reunissem mensalmente com o propósito de resolver os assuntos da igreja. Não é dada nenhuma indicação de que essas reuniões foram realizadas com a finalidade de dar consentimento às decisões anteriores. Então foi justamente o que Ponsang ele disse sobre a prática dos batistas, que as decisões já vinham praticamente tomadas e os membros apenas concordavam ou não. Né? Já percebemos que não é sobre isso. E é justamente o que ele coloca, decisões anteriores dos presbíteros. Os homens se encontravam para deliberar sobre os assuntos de sua igreja. Essa é inquestionavelmente uma forma de congregacionalismo democrático. Há poucos registros introduzidos no livro há cerca de 1670 a 80, de modo que é impossível determinar com que finalidade esse decreto foi colocado em prática. Tá? Mas, se os homens eram reunidos, né, convocados para deliberar os assuntos, certamente isso não era para aprovar ou não uma decisão já tomada. Tá? Como veremos mais para frente. Olha aí o slide posterior.
As reuniões registradas geralmente têm a ver com os casos de disciplina, mas há evidências de que esse congregacionalismo caracterizou a vida dessa igreja. Em 21 de abril de 1690, eles declararam: foi acordado que a próxima Assembleia Geral será no dia 27 de setembro, para a regulamentação dos assuntos da igreja. Durante esse período, John Eccles foi pastor da igreja. A mesma igreja ainda estamos analisando. E uma comparação dos nomes dos membros em 1670 com os membros listados em 1690. Então, se passaram aí quantos anos? 20 anos. Revela que 28 homens permaneceram como membros durante esse período. Há todos os motivos para supormos que sua prática permaneceu consistente durante esse período. Tá? Então, perceba, irmãos. Eles se reuniam e durante 20 anos, né, o que nos traz um dado histórico para que realmente isso seja comprovado como uma prática constante. Os mesmos homens, eles eram encontrados nesses registros. Então, eu destaquei isso aqui também, me chamou a atenção, né, sobre o compromisso das pessoas que eles tinham com a igreja. Não era como hoje. Dificilmente você encontra uma pessoa que está 20 anos numa igreja. Dificilmente você encontra uma pessoa que congregou em uma igreja só na sua vida. Hoje, você está aqui, daqui a pouco você já está descontente com a igreja, você já quer ir embora, você já larga a igreja, né? Veja, um período de 20 anos, e é constatado os mesmos nomes ali, de pelo menos 28 homens, tá? Que se reuniam regularmente para resolver os assuntos da igreja, as regulamentações dos assuntos da igreja. Então, isso para nós aqui é um dado importante, que enfatiza para nós o método congregacional, enfatiza para nós o compromisso dos crentes com a igreja e o envolvimento desses membros com os assuntos da igreja. Então, ou seja, ser batista não é ser apenas um espectador. Ser batista é você ter um envolvimento prático profundo com a sua igreja. É você estar por dentro dos assuntos, das decisões, para onde que a igreja está indo, o que a igreja está fazendo, o que a igreja está ensinando, o que a igreja está deliberando. E você tem que ter uma constância. Você tem que ter ali um envolvimento. E isso é ser batista. Isso é estar envolvido em um método congregacional. Não é algo esporádico, alheio, que você vem só nos domingos. Não, ser batista é ter um envolvimento com a igreja. Tá? É isso que nós estamos vendo aqui nos relatos históricos. Aqui, outra igreja, né? Uma igreja em Broadmead, em Bristol, que indicam que eles estabeleceram uma reunião mensal de irmãos somente para a consideração de pessoas ou coisas relacionadas à congregação. Durante as décadas relacionadas, as décadas seguintes, a igreja agiu em assuntos como disciplina, recebimento de membros, escolha de oficiais, compra de um terreno para sepultamento e finanças. Olha só os assuntos que eram abordados nessas reuniões mensais. Em 1670, eles afirmam: e a igreja, apesar de não ter pastor, lidou com aqueles de seus membros que viviam desordenadamente, e eles expulsaram alguns dentre eles e receberam outros para serem membros. Assim, os seus presbíteros regentes continuaram a administrar o poder da igreja e mantiveram todas as suas reuniões regularmente. Olha só, então mesmo lá nessa igreja de Broadmead, eles não tinham, pelo que indica aqui, um pastor oficial, mas eles continuavam com a sua igreja em pleno funcionamento. Eles poderiam, em qualquer momento, a igreja, pela sua autonomia e autoridade, ver um homem de piedade, um homem piedoso, um homem de boa conduta e bom testemunho, e eleger este homem para administrar os sacramentos, para trazer a mensagem e para ser o porta-voz dos irmãos nas reuniões. Mesmo ele não tendo esse chamado pastoral, digamos. Mas um homem que poderia colocar ali
né, todas as atividades da igreja em continuidade. Então, por exemplo, hoje só tem eu como pastor. Se eu morro amanhã, a igreja para? A igreja para o seu funcionamento? Não tem mais culto? Não tem mais ceia? Não tem mais... Né? Não, a igreja tem a autoridade para eleger um homem de bom testemunho, tá? De bom testemunho e colocar aqui à frente. Para estar levando, né, a cabo, né, as atividades da igreja, como fez essa aqui. Esse é o método congregacional. Se fosse um método presbiteriano, teria que aguardar o concílio, teria que aguardar lá, e a igreja, enquanto isso, não poderia deliberar seus assuntos. A igreja ficaria refém dos sínodos e dos pastores, né, que estão ali naquela hierarquia entre as igrejas. O método batista, como eu sempre digo aos irmãos, exige maturidade, exige empenho nos estudos bíblicos, tá? Vem também muito do pastor preparar as pessoas, tá? Mas é um grande desafio. Mas uma coisa que tem que ficar clara, a igreja tem que continuar. A igreja permanece, tá? Continuando, próximo slide, sobre essa igreja ainda. Embora a congregação não tivesse um pastor, a presença de presbíteros reconhecidos permitiu que continuassem a funcionar como igreja. As reuniões dos irmãos resolviam os assuntos e os presbíteros decretavam as decisões. Eles detinham o poder das chaves e eram capazes de admitir membros e declarar julgamento em casos de disciplina na igreja. Nos casos de disciplina, os presbíteros pronunciavam o veredito, exercendo o poder da igreja. Ninguém, exceto um presbítero, poderia expressar a sentença de disciplina determinada pela igreja. Ou seja, é o que foi dito semana passada. É necessário ter ali o juiz. Né? Por mais que as pessoas deliberem um assunto, resolvam os membros da igreja, é preciso ter aquele, né, para deliberar o assunto, para ser o porta-voz da igreja. Né? A igreja decidiu. O presbítero ou o pastor, o que ele faz? Ele decreta. Então, como decidido pela igreja, excluímos fulano de tal. Assim como decidido pela igreja, nós admitimos como membro fulano de tal. Tá? Então é assim que é o procedimento dessa comunidade de crentes. Os crentes deliberam, os membros deliberam esses assuntos, porém o pastor é necessário, a figura ali autoritativa, para o quê? Decretar e dar o veredito que a igreja realmente decidiu. Um incidente em 1670 ilustra isso. Um homem chamado Philip Shepard foi repreendido várias vezes por beber excessivamente. 2 homens da igreja o viram dominado pela embriaguez. Levaram o assunto perante a igreja. Portanto, em uma reunião da igreja, os pecados de Philip foram expostos na presença dele e o presbítero regente mais idoso, o irmão Ellis, declarou que Philip Shepard foi expulso da congregação. Tá? Então, condutas recorrentes, né, deste irmão aqui, dessa pessoa, que se envolvia com embriaguez, né, o uso de bebidas alcoólicas, foi repreendido várias vezes, conforme o registro, não houve resultado. E nessa igreja, então, tinha lá um irmão piedoso, né, um senhor, como é dito, e ele representou a igreja. Ele decretou a expulsão dessa pessoa. Tá? A excomunhão. Então é assim que é regido uma igreja, irmãos. Uma igreja batista. Tá? E sempre era um pastor que presidia as reuniões, né? Veja, o equilíbrio entre congregação e presbíteros foi cuidadosamente mantido. Quando a igreja tinha um pastor, ele geralmente presidia as reuniões de disciplina e expressava o julgamento da igreja. Talvez a declaração mais explícita do congregacionalismo seja encontrada no livro da igreja de Bagnall, Cripplegate, Robert Stitt, co-pastor e sucessor, que era de Hansard Knowles. Registrou no manuscrito, a igreja reunida concordou unanimemente que, para melhor levar adiante a obra de Deus nela, essa divisão poderia ser evitada e a paz preservada, a pureza e o amor mantidos. Para isso, que 10 ou 12 irmãos se reúnam para deliberar sobre os assuntos dessa igreja, de modo que nenhum assunto importante,
né, ficou duplicado aqui, seja apresentado ou tratado na igreja até que tenham considerado e concordado com isso. A igreja já de Hanser de Knowles decidiu eleger uma comissão para deliberar os assuntos, né? Elegeu ali 10 ou 12 irmãos que se reuniam com uma certa periodicidade e ali eles decidiam sobre os assuntos da igreja, né? Como eu falei que pode acontecer. A igreja, em vez de reunir inteira nas assembleias, pode eleger homens ali de bom testemunho, né? De boa fé, de boa conduta, e esses homens serem os porta-vozes da igreja nas decisões. Foi o que aconteceu aqui, né? Na igreja de Hanser de Knowles. Mas existia uma preparação das assembleias, veja no próximo slide. Isso foi consentido com estas limitações. Primeiro, que nenhum dos irmãos deverá ser impedido, caso deseje, estar presente nas reuniões para ajudar nas consultas. Então, ou seja, primeiro ponto, apesar de ter esta comissão de 12, 10, 12 irmãos, nenhum outro irmão era impedido de participar. Ele poderia a qualquer momento estar presente e deliberar também os assuntos. Tá? Dar as suas opiniões, contestar, dar proposta. Segundo, que eles não determinarão nada, mas apenas apresentarão suas consultas e consensos para a consideração da igreja e o consentimento desta determinará o assunto, tá? Então eles faziam um filtro ali, eles não saíam com as decisões tomadas. Ainda assim a igreja tinha que aprovar aquilo que estava sendo ali previamente levantado. Terceiro, que quando chegar a hora e o período da reunião, 5 ou 7 formarão o número de pessoas para considerar as questões que venham a ser apresentadas a elas, caso os demais estejam ausentes, né? Então fica lá esperando até dar os 10 e 12? Não. Deu 7, pode dar prosseguimento. Pode ser que as reuniões da igreja estivessem se tornando incômodas, tá? Em todo caso, 10 ou 12 dos homens da igreja foram designados para se reunir como um comitê para analisar as questões que seriam trazidas à igreja. De certa forma, nós fazemos isso hoje, né? Que eu faço uma reunião prévia na quarta-feira com a diretoria da igreja, aqueles que são, já a igreja nomeou eles, para serem tesoureiros, secretário, exame de contas. Esses homens, eles se reúnem aqui comigo na quarta-feira, eu falo sobre o que realmente vai trazer ali na Assembleia, se tem algum assunto novo ou não, e na sexta-feira nós trazemos os assuntos para a igreja. Significa que algum irmão não pode participar na quarta-feira, na reunião junto com a diretoria? Não, é aberto, como já aconteceu de alguns irmãos participarem, tá bom? Então é mais ou menos nesse modelo que nós seguimos. Esses homens não eram apenas os presbíteros, pois nenhum dos homens não eram apenas... pois nenhum dos irmãos que quisessem participar poderia ser impedido, como dito. 10 anos depois, essa decisão foi reafirmada e ampliada. O seguinte acordado pelas igrejas antes do irmão Stitch morrer. E aí vai dizer aqui alguns pontos, que foram acordados nessa igreja. 13 ao total. Vamos analisar esses pontos? Próximo slide. Primeiro ponto, acordado na igreja. Que 12 irmãos, sem que isso implique na exclusão de outros, sejam designados pela igreja para preparar todos os assuntos por ela. Toda a última segunda-feira do mês, a 1h, no local. Então, o que é isso aqui? É como se fosse um regulamento interno da igreja, tá? Que normatiza ali como é os procedimentos para a organização. Coisa que ainda não temos, mas vai ser formulado. Tá? Neste regulamento interno, nós podemos amarrar outras questões que não estão no estatuto e aprovar em assembleia. E esse estatuto, esse regulamento interno, terá peso como do estatuto, porque é documentado, está em assembleia, é votado pelos irmãos. Tá? E podemos colocar assuntos, por exemplo, inerentes a casamento. Como é que vamos fazer casamentos aqui? Estive falando com um jovem casal, falando, vamos estipular um tempo de vida cristã para poder executar um casamento? 1 ano, 2 anos pelo menos, como membro, para depois querer casar? Para se ter uma bagagem espiritual cristã, vivência cristã? Ou vai casar os neófitos? O que a igreja vai decidir? Vamos casar os neófitos? É prudente fazer isso? É correto? Não é? Então a igreja pode deliberar esses assuntos em um regulamento interno.
assim como também a periodicidade das reuniões, né, para a Assembleia. Segundo ponto, que nada seja finalmente concluído por eles. Olha lá, como não tem nada a ver com aquilo que o Paul Saing escreveu, né? A prática batista, eles não batiam o martelo, nada era concluído por eles. Que 7 deles tenham autonomia para agir, né? Que não apenas 12, mas se tiver 7 ali, deu o horário, eles podem dar prosseguimento. Que nenhuma coleta extraordinária seja feita sem o consentimento de vocês, irmãos. Que nenhum estranho seja admitido para pregar. Que nenhuma questão de disciplina seja levada à igreja antes que primeiro seja considerada por esses irmãos. Tá? Então era um filtro, realmente. Quinto, que nenhum estranho esteja presente quando os assuntos dos filhos de Deus estiverem sendo tratados, ou qualquer outro assunto que sua igreja, mas apenas os membros, a menos que seja permitido pelo pastor. E realmente, não tem sentido algum, né? Tem um visitante na igreja, ou pessoas que têm visitado com certa frequência a igreja. Aí vamos tratar uma exclusão aqui, uma disciplina eclesiástica de um membro. É viável ficar aqui uma pessoa que é visitante, que não é membro? Não é viável, né? Então essas assembleias são fechadas para membros. Sexto, que todos os membros que passarem a se ausentar frequentemente da comunhão com a igreja sejam cuidadosos e constantemente observados. Que nossos presbíteros busquem se relacionar com eles e que os ausentes sejam visitados e advertidos de acordo com a regra. Olha os ociosos aí. Sétimo, que quando qualquer diferença ou ofensa ocorrer entre os membros e for colocado em debate na igreja, ambas as partes devem, enquanto durar a discussão, se abster de sua comunhão na mesa do Senhor até que sejam reconciliados ou caso seja determinado de acordo com a regra. Ceia. O Vitor brigou com o Maurício. Estão ainda com esse impasse. Enquanto não for resolvido o impasse entre os dois não devem participar da ceia. Por quê? Porque entende-se que a comunhão entre os dois está quebrada. Quando eu digo aqui que ceia significa comunhão, que precede a participação na ceia é a comunhão, você vê que isso, inclusive, era praticado pelas igrejas batistas. Tá? Oitavo, que não seja permitido a ninguém relatar a obra de Deus em sua alma, apenas em privado, exceto em casos extraordinários. Né? Relatar a obra de Deus em sua alma, apenas em privado. Eu fiquei meio... O que será que significa isso, né? Relatar a obra de Deus em sua alma, ou seja, ser um cristão individual, não sei. Exceto em casos extraordinários. Deve ser isso, né? Caso de doença, caso a qual ele tenha que ficar em casa, deve ser algo parecido com isso. Nono, que em todos os debates na igreja seja observado um comportamento ordenado e sóbrio, como convém aos santos, e que apenas uma pessoa fale por vez. Então veja que o regulamento ele vem amarrando, né, as práticas. Décimo, que a lista contendo os nomes de todos os membros seja lida na igreja uma vez a cada 6 meses. Olha só que interessante. Porque às vezes a pessoa está lá e nem sabe quem são os membros, né? Aí vamos ler aí, nome a nome. Quem são os membros dessa igreja? Nossa, quem é esse fulano aí? Não tem vindo. E por que a gente não agiu ainda? Né? 11º, que todo membro que não contribuir para a manutenção do seu ministério, de acordo com a sua capacidade, seja visitado e admoestado de acordo com a sua regra. Ou seja, aqueles que não têm contribuído, né, como membro da igreja para o sustento da obra. Tá? Porque é um grande pecado. Vem aqui, recebe alimento, senta na cadeira, tem ar-condicionado, né, tem palavra bíblica, tem tudo. Para o camarada não ter nenhum compromisso para sustentar isso, para custear isso, quem sustenta a igreja é os próprios membros. Tá? Então, eles tinham isso amarrado. Lembrando que esses 13 pontos aqui foi decidido pela igreja. Pela igreja. 12º, que todos os assuntos e coisas finalmente decididos na igreja sejam registrados no livro da igreja. Nós chamamos de ata. 13º, que o poder de determinar e resolver todos os assuntos e coisas estejam na igreja e seja exercido por ela. O exercício real de todo o poder, ministerialmente falando, é responsabilidade de vocês,
pastores ou daqueles a quem a igreja ordenar, de acordo com o governo do nosso Senhor e legislador Cristo Jesus, registrado nas Sagradas Escrituras. Mesmo a igreja decidindo as questões, era necessário um pastor, era necessário algum irmão ali que representasse a igreja para deliberar o assunto finalmente. Tá? Esse é o equilíbrio entre congregação e presbítero. Esse é o equilíbrio que as igrejas batistas sempre levaram, tá bom? Esse é o método congregacional. Próximo slide, resoluções pela igreja. Esta é uma declaração notável, irmãos. Ela afirma a decisão tomada 10 anos antes e fornece uma explicação mais detalhada de como isso funcionou, bem como uma breve afirmação da base teológica sobre a qual se fundamentava. Essa igreja entendia que a autoridade final estava investida na congregação reunida. Todos os assuntos e coisas deveriam ser determinados e concluídos pela igreja. Essas conclusões seriam, então, decretadas pelos presbíteros da igreja. Esse é o mesmo procedimento encontrado nos registros de Brode Mead, acima, embora seja mais explícito. O poder do pastor é ministerial. Cabe a ele somente o direito de fazer o pronunciamento da igreja. Mas ele faz com base na decisão dela. Tá? Então você percebe que a igreja de Brode Mead tem algo semelhante no procedimento, né, dessa de que acabamos de analisar. Então, amados, assim nós vamos construindo o entendimento do que realmente é a prática congregacional. Tá? Próximo slide aí, quando os assuntos precisavam ser tratados, era apresentado primeiro a esse grupo de irmãos, como vimos, né, 10 a 12. E na mesma reunião da igreja em que essa declaração foi aprovada, os diáconos foram incumbidos de informar irmãos entre eles que eram pobres, como prover seu alívio ao supri-los. Né? Os diáconos estavam sujeitos às decisões dessa reunião de irmãos. Porque os irmãos, os diáconos que verificam, né, que servem às mesas, conforme Atos capítulo 6. Eles que verificam a necessidade das viúvas, eles que visitam os irmãos para ver todas essas questões. E não é justamente por ver aquela necessidade que eles já saíam agindo, né? Eles traziam para a igreja para que assim fosse decidido. Então, olhe só o equilíbrio, né? O equilíbrio entre aqueles que deliberavam os assuntos e os diáconos. É o que eu digo e repito, tá? Esta autonomia que a igreja fornece e tem para os membros, não significa que você pode sair fazendo o que você quer, irmão. Tá? Porque muitos pensam, é congregacional, eu vou decidir, eu vou fazer as coisas por mim mesmo. Não é assim que funciona. Tá? Diversas vezes, irmãos, chegaram para mim, pastor, estamos fazendo isso. Quem decidiu? Quem bateu o martelo disso? Eu não estou sabendo. Tem muita gente na igreja que também não está sabendo. Será que é um assunto que a igreja tem que saber? Será que é um assunto que a igreja tem que deliberar? Então, assim, nós temos que ter essa maturidade, essa disciplina. Eu não estou aqui para agir por mim mesmo. Eu ajo no corpo, junto com o corpo. O corpo delibera, o corpo decide. O corpo precisa saber. Tá? Eu não ajo por mim mesmo. E às vezes eu sinto que muitas pessoas têm essa dificuldade de saber até onde que eu vou, até onde que eu não vou. Pense que você está num corpo e o corpo decide, ponto. Tá? Ponto. E o pastor é que delibera esses assuntos. Tá? Então é isso que nós temos que ter em mente, é isso que nós temos que entender. Tá? Olha lá, mesmo os diáconos ordenados, né, diáconos, há discussão sobre isso, né, mas são autoridades sobre a igreja, tá? É um ofício autoritativo na igreja, tá? Os diáconos, e eles não agiam por si só, mesmo assim sendo. Eles levavam esses assuntos, como está escrito, para esses irmãos que se reuniam. E aí eles traziam para a igreja. Tá? Até mesmo o caso de suprimentos, né? Então, olha lá, os diáconos estavam sujeitos às decisões dessa reunião de irmãos,
o qual estava sujeito à igreja reunida. Tá? A prioridade da igreja é evidenciada nas decisões tomadas imediatamente após a constituição da igreja Maze Pound, em Londres, em 1693 e 94. O núcleo desse grupo era formado por um pequeno grupo de dissidentes da igreja Horsley Down, de Benjamin Keach. Quando ele introduziu o canto de hinos no culto público, eles se separaram e finalmente formaram a igreja de Maze Pound. Em 9 de fevereiro de 1993 e 94, eles foram constituídos como uma igreja com a ajuda de vários pastores de Londres. Eles chamaram James Walburton para ser seu pastor. E no dia 21 do mês decretaram que o irmão James Warburton, de uma maneira especial, deve trazer à igreja as coisas que sejam consideradas necessárias, receber as decisões da igreja e declará-las, e assim por diante. Benjamin Keach, pelo que tudo indica, irmãos, ele introduziu hinos e cânticos fora da salmodia exclusiva, né? E esses irmãos não concordaram. Então foi um ponto que eles consideraram que não era possível eles caminharem juntos. E aí o que eles fizeram? Abriram uma igreja com o apoio de outros pastores, né? E chamaram esse outro pastor. Mas é interessante que qual governo de igreja que eles introduziram? O congregacional, tá? Mas isso aqui são relatos que realmente provam para nós que as igrejas fundadas na Inglaterra tinham esse método de governo, tá bom? Embora fosse pastor, estava sujeito à igreja, olha lá. E agia de acordo com as ordens dela. Pouco mais de um ano depois, quando ele quis se ausentar por 3 semanas, ele precisou pedir permissão à igreja para ir. Tá? Por exemplo, eu marquei a viagem lá em Minas Gerais sem pedir para a igreja? Sem a igreja me liberar? Eu saí de férias sem a liberação da igreja? Não. Por quê? Porque eu estou no corpo. Tá? Sou mordomo, a igreja delibera, a igreja vota esses assuntos. E veremos aqui que até para pregar em outra igreja no dia do Senhor. Tá? Tinha que a igreja votar e liberar o pastor para poder ir pregar em outra igreja. Porque às vezes eu vejo aí muito aí afora, o pastor não avisa ninguém. Você só vê lá um fulaninho novo lá no púlpito. Ué, cadê o pastor? Ah, foi pregar em outra igreja. Nossa, é mesmo? Nem sabia. Está certo isso? Né? Não está certo. Assim como não está certo o membro que tem a sua reunião aqui com a igreja, né? Quantos? Pastor, me convidaram para ir na igreja lá no domingo. Aí eu falo o quê? Você tem atividade na sua igreja? Tem. Seu compromisso é com quem? Aonde você é membro. Então o que você vai fazer em outra igreja? Né? Seu compromisso é aqui. Ah, pastor, me convidaram para pregar numa igreja. Que dia que é? Ah, é dia de culto. Preciso falar alguma coisa para você? Né? Aconteceu já, José? Aconteceu já. Né? Que seja em uma outra data. Que seja num outro dia. Tá bom? Assim os pastores. Olha lá, continuando. David Crossley foi ordenado ao ministério da igreja Bagnall Cripplegate em fevereiro de 1702 e 1703. Vários pastores visitantes ajudaram a igreja, mas não até um deles se dirigir ao povo por meio dessas palavras, abre aspas. Quanto a vocês, irmãos e irmãs, desta igreja em quem essa bendita obra deve ser feita da maneira mais solene e eficaz, se desejam que esses pastores constituam e ordenem esse novo querido irmão para esse ofício. Quem que deveria ordenar, então, o pastor? A igreja. Manifestem isso levantando suas mãos. Ou seja, votação. O que foi realizado unanimemente por todos os membros presentes. Tá? Método congregacional. Tá bom? Ordenação, então, era feita pela igreja. Eles não agiriam sem o consentimento explícito da igreja. Por mais que já fossem pastores que estavam ali presentes, visitantes, eles não tomavam a decisão pela igreja. Tá? Isso nos difere muito dos presbiterianos, irmãos. Muito. Né? Dessas outras práticas de governo. Eles não podiam agir eficazmente por conta própria, mas mesmo como pastores. Foi exigida uma atitude da igreja antes que os pastores pudessem participar da ordenação. Em 1704, a igreja ordenou 6 diáconos. Crossley liderou a ordenação, mas teve cuidado de se alientar que estava agindo pela igreja. Abre aspas. Quando eu digo que ordenamos, quero dizer que a ordenação
provém da igreja e não de nós mesmos. De maneira semelhante, quando Mark Kay foi ordenado como copastor ao lado de Richard Adams, na igreja de Devonshire Square, Londres, Adams foi instruído a dizer, abre aspas, eu declaro agora pela autoridade de Cristo e por essa igreja que meu irmão Mark Kay é nomeado ou ordenado por esta igreja como um pastor ou supervisor comigo sobre ela. Neste caso, a igreja determinou a forma e o conteúdo da ordenação. Suas perspectivas eclesiológicas sempre deram prioridade à igreja local, embora na maioria dos casos os pastores assumissem a liderança quanto ao exercício do poder das chaves na ausência deles. Irmãos com dons poderiam ser encarregados dessas responsabilidades, na ausência dos pastores. Tá? Então, veja que a igreja, com esse método, ela não fica engessada, ela não fica parada, né? Ela realmente, com esta autonomia e com essa maturidade, ela pode avançar, né? Ela pode eleger seus líderes, ela pode decidir, mas tudo com o corpo, né? E nunca com aquele sentimento como existem, porque tem os prós e os contras desse sistema congregacional quando tem pessoas maldosas no meio da igreja, né? Porque as pessoas maldosas tendem o quê? A querer influenciar as decisões das outras pessoas, né? Sabe, fica levando previamente. Vamos imaginar aqui, por exemplo, esses 12 irmãos desta igreja que se reuniam. Vamos supor que eles já soubessem mais ou menos o que seria levado para a igreja. E fosse um assunto que a igreja iria deliberar e eles já ficassem no corredor com os irmãos. Irmão, a gente reuniu, vai ter que fazer isso, isso, isso. O que você acha? Não seria melhor fazer assim? Isso é uma prática, né? Talvez querendo tendenciar o voto do irmão. Tendenciar a escolha do irmão. Então você fica esperto se isso acontecer. Você fica esperto se alguém, até mesmo eu, vier para você e querer induzir o seu voto para algum lado. Tá? Lembrando que quem deve governar as nossas vidas, as nossas decisões, é a palavra de Deus. Eu tenho que tomar decisões conforme a palavra de Deus. E não por causa de bons argumentos, né? E de palavras persuasivas de homens. O que acontece? Eu já vi em assembleia, irmãos, o presidente que estava liderando ali, ele pedir para que os irmãos reconsiderassem os votos. Olha que absurdo, né? Eu queria pedir aqui que 3 irmãos reconsiderassem os votos para que a decisão que ele queria fosse tomada realmente. E reconsideraram. Eu não sei quem é pior, se é o irmão que volta atrás da sua decisão, né? Ou se é a pessoa que está ali e está fazendo isso. Enfim, vejam, né, que como esse método congregacional, esse governo de igreja, ele deve ser feito com temor ao Senhor. Tá? Com temor ao Senhor. Então, continuando, irmãos. Próximo slide. Olha a igreja de Bumpton. Quando a igreja de Bumpton, em Devon, esteve sem um pastor estabelecido em 1702, eles pediram que o pregador auxiliar James Murch, né, fosse nossa boca ao pronunciar a sentença de expulsão, o que ele aceitou e foi solenemente realizado. Então era um irmãozinho lá que já servia no púlpito, já pregava de vez em quando, né? E na ausência de um pastor, ele foi ali nomeado pela igreja para deliberar os assuntos. Ele poderia fazer isso por causa de suas qualificações como irmão com dons. Mais tarde, ele se tornaria pastor deles. Tá? E por que a igreja o capacitava a fazê-lo? Aí ficou mais claro ainda, né? Mais ratificado ainda. A igreja qualificando ele, né? Ambos precisavam estar presentes para que o ato fosse realizado com autoridade. Na reunião de 7 de junho de 1699, da Associação do Norte, foi feita a seguinte pergunta, abre aspas. É legítimo e conveniente que um pastor ou um irmão que ministre durante todo o tempo no dia do Senhor, quando há outros irmãos pertencentes à mesma igreja com dons pouco ou nada inferiores? A resposta foi, não é lícito nem conveniente que um pastor utilize todo o tempo, se isso for contrário ao parecer da igreja. Tá? Nesse caso, até mesmo o ministério de pregação dos pastores estava sujeito à igreja local. Eles não tiveram poder de decisão quanto a esse assunto, mas se submeteram à vontade da congregação. Tá?
Então, veja, é totalmente, amado, subserviente, exige dos pastores também esta humildade, tá? Porque o que cai muitos pastores caem é no pecado do orgulho, né? De tomarem suas próprias decisões, de saírem deliberando os próprios assuntos. Né? Certa vez, estava numa igreja, certamente que não é congregacional, né? Mas estava lá com o Ministério de Jovens. Eu trabalhava a semana inteira e no sábado eu ficava fazendo lava rápido para conseguir dinheiro para o ministério. E a igreja lá com recursos em caixa. Era como se o ministério não fosse da igreja. Aí um belo dia a igreja recebeu uma oferta de 15 mil reais. E tinha o estacionamento da igreja que era de pedrisco. Um belo dia chegamos lá no domingo, o negócio estava pavimentado. Aí, beleza, né? Pensei, alguém deve ter doado aí, não sei como é que foi. Depois foi ficar sabendo que foi colocado esse dinheiro dessa oferta, 15 mil. Aí os ministérios da igreja lá definhando, tendo que trabalhar, é justo sobrecarregar e sugar um irmão que está servindo a igreja dessa forma? Né? E quando a bel prazer, segundo os interesses próprios das pessoas, tomam decisões unilaterais, mesmo que os outros ministérios fiquem, né, ali penando e se sacrificando. Então, amados, isso acontece muito. Né? Isso acontece muito. Né? Competições dentro da igreja, e não essa unidade, não esse comum acordo. E, por outro lado, já fui também de igreja que tinha essa prática congregacional, né? Só que não tinha unidade na igreja, não tinha comunhão. Então, a mesma competição que eu vi em igrejas não congregacionais entre ministérios, eu vi em igrejas congregacionais. Aí ia nessas reuniões com esses irmãos para pedir, solicitar verba, não era liberado. Ah, por que não é liberado? Não, porque não é prioridade para a gente. Ah, então não é prioridade os jovens da igreja que estão conhecendo do evangelho, que estão... Ah, não é prioridade. Então tá bom. Né? Mas faziam isso não porque realmente a igreja estava com dificuldade. Porque depois fui saber, a igreja tem mais de 1 milhão na conta. Tá certo isso? Igreja é banco? E as igrejas e os ministérios lá penando, né? Enfim, essas são as realidades por aí, irmãos. Tá? Coisa que nós temos que vigiar e que nós não podemos incorrer nesses erros. Nós temos que ser sóbrios. Tá? Se a igreja tem recursos, é para a administração dos santos. Tá? É para ajudar os santos, é para investir na obra de Deus, né? Para sustento da própria igreja. A igreja precisa se manter. Tá? Então tudo isso tem que ser feito desta forma. Tá? E não para ficar enricando, não para ficar guardando dinheiro. Tá? Então, amados, nós temos que ter objetivos claros. Né? A igreja tem um local próprio, né? A igreja já tem essa estabilidade, então a igreja, vamos focar esforços nisso, até termos o nosso próprio local, né? E assim nós expandirmos e indo avançando com a questão do reino. Tá bom? Próximo slide aí. Além das declarações explícitas sobre o governo eclesiástico, registradas nas atas da igreja, uma análise dos próprios registros demonstra um alto nível de participação congregacional no processo de tomada de decisões. Né? O historiador aqui, James Rennie, chega nessa conclusão. Um alto nível de participação. Tá? Então, dá para ser aquele irmãozinho que não sabe, nem está sabendo o que acontece na igreja? Né? Aquele irmãozinho que só vem uma vez na semana. Olha como que o próprio método batista congregacional, ele já não permite o ócio. A própria Bíblia já não permite, né? Mas agora, olhando para o próprio governo da igreja, já exclui esses irmãos ociosos. Dia de assembleia, é dia para você estar onde? Fazendo o quê? Votando e sendo votado. Tá? Então é isso que nós temos que entender. E todo novo membro que queira adentrar na igreja tem que conhecer esse método. Tem que entender, né, qual é a responsabilidade dele. Muitas das igrejas tinham um dia mensal programado regularmente, no qual seus assuntos foram decididos. O livro de Atos da igreja demonstra padrões de reuniões para decidir os assuntos da igreja. A igreja de Petty France, em Londres, seguia uma agenda de reunião irregular,
geralmente a cada 2 semanas, às vezes essa frequência aumentava, mas para uma vez por semana, às vezes diminuía. Acredito que conforme ia surgindo os assuntos, eles iam, convocando as reuniões. A igreja de Maze Pond, em Londres, se encontrou 37 vezes nos primeiros 8 meses de sua existência. O livro de registro da igreja de Bampton, em Devon, está incompleto, mas as entradas existentes indicam um padrão semelhante. No primeiro mês de sua constituição, a igreja se reuniu 5 vezes para determinadas atividades. De 1702 a 1704, eles se reuniram para tratar suas decisões com uma frequência quase semanal. Tá? Reuniões eram feitas, essas reuniões extra-culto, tá? E isso é deixado claro nesses registros. Essas reuniões da igreja eram distintas da adoração, do culto. As anotações dos registros de Bampton frequentemente começavam com a frase após o culto público ter acabado. Então eles tinham um momento de adoração, culto solene, acabava o culto solene e eles iniciavam essas assembleias, indicando a distinção entre culto e essas reuniões. Os tópicos considerados abrangem todas essas questões relevantes para a vida da igreja. Novos irmãos foram propostos, aprovados e bem recebidos como membros. Casos de disciplina foram discutidos, determinados e decretados, e questões financeiras foram aprovadas. Obras de caridade foram determinadas, oficiais foram escolhidos, dificuldades entre igrejas foram debatidas e questões associativas foram resolvidas. Além disso, toda a série de questões práticas relacionadas a cada igreja, em particular, foi discutida. A igreja em Steventon, Bedfordshire, orou por chuva durante um período de seca. A igreja de Maze Pond aprovou o uso de suas instalações para serviço especial de um pregador visitante e para uso como uma escola. Eles também decidiram pagar o custo do batismo para os pobres e votaram para dar ao seu pastor permissão para tirar 3 semanas de férias e uma viagem ao interior do país. O seminário, quem estava aqui na época? Eu saí colocando o seminário aqui? Ou foi votado? Foi votado. O quanto que eu ia receber por mês? Foi da minha cabeça? Ou foi votado? Foi votado. Então tudo, nós já seguimos essa prática. Nós já seguimos a prática congregacional na igreja. Tá? Então, são decisões da igreja, Em 1692, a igreja de Vantage, em Oxfordshire, aprovou um contrato de aluguel no valor de 2.000 por ano, tá? De um celeiro e de propriedade como local da reunião. A igreja de Bampton, em Devon, permitiu que seu pastor pregasse em Plymouth por um dia do Senhor e também decidiu enviar um irmão mais indicado para acompanhá-lo para evitar qualquer projeto que possa haver na igreja de Plym para tentar atrair o nosso irmão Murch para eles mesmos. Irmãos. Sabe que era brincadeira, As igrejas eram sérias, irmãos. Não é esse carnaval aí não, que é hoje, não. O negócio era feito, na risca, Outro dia eu conversando com a minha esposa, como é que seria se a gente vivesse naquela época? A gente ia ser membro nas igrejas? Você acha que ia aceitar a gente? Eu fiquei falando com ela. Porque era um negócio que era sério ali, não era qualquer um que era membro não, tá? O negócio era sério, tá? Tinha que ser crente mesmo, tá? O cara foi pregar, ele mandou um escudeiro, um vigia. Você vai lá, a igreja falou, você vai, você vê qualquer tipo de proselitismo lá querendo pegar nosso pastor, você não deixa não, hein? Você não deixa não, você informa a gente. Foi realizada uma coleta especial para custear as despesas de Moure. Em todos os casos, mesmo nas igrejas associadas aos ministérios de Hansard Knowles, as igrejas e Nehemiah Cox é a igreja que decide e age. Nenhuma evidência pode ser encontrada para apoiar noção de que os pastores da igreja levaram decisões das igrejas para seus consentimentos. Pelo contrário, os pastores ocasionalmente iam à igreja pedir permissão para fazer essas coisas. Tá? E já vou partir para a conclusão, tá? Tinha mais um slide, os irmãos depois podem ler aí, certo? A conclusão, então.
As afirmações feitas por Paul Bonsang não se encaixam no peso da evidência apresentada aqui. Né? O governo da igreja do sistema eclesiológico independente era uma interação cuidadosamente equilibrada entre o governo dos pastores e a democracia congregacional. Isso é confirmado por uma leitura atenta da confissão. Tá? Que eu não vou ler aqui, ele vai citar aqui o parágrafo 7, né, que já abordamos aqui nos nossos estudos. Parágrafo 8 também, aí ele lê aqui. Tá? E por último, lá no último slide, na prática isso significava que os pastores oficiavam naqueles momentos em que a expressão de poder ou dever era necessária. Mas isso não significa que eles exerciam o domínio universal da igreja. Eles não eram, nas palavras de Nehemiah Cox, legisladores na igreja, mas sim mordomos de tarefas específicas sobre designação divina. A igreja completamente organizada tinha tudo o que era necessário para cumprir suas tarefas no mundo. O sistema de governo eclesiástico independente, pelo menos, como praticado pelas igrejas batistas particulares, não era um sistema que enfatizava os direitos dos presbíteros, mas sim uma tentativa de manter os direitos do povo enquanto eram desempenhadas as tarefas designadas dos pastores. Equilíbrio, harmonia. As pessoas, ou na maioria dos casos os homens da igreja, eram participantes ativos das decisões regulares da igreja. Pastores administravam as ordenanças e agiam em nome da igreja quando o poder ou o dever era executado. Tá bom? Então, essa é a prática congregacional. Né? Semana que vem entramos no capítulo 4 deste livro.